Esse segundo vídeo, ele resume bem o que nós conversamos ontem à tarde e também à noite, fruto de muita coisa que Deus tem feito fervilhar aqui dentro do coração, da alma, algo que o próprio Espírito de Deus vai fazendo. Por isso que eu tenho também me colocado diante do altar do Senhor, para rodar o país, algumas nações, para compartilhar esse desafio que o Senhor colocou dentro do meu coração. E foi um desafio também compartilhado. Por isso que ontem à tarde foi tão forte. Porque você é a resposta para essa cidade, para essa região, para o Brasil. A nossa esperança não está em um candidato, não está em partido político. A nossa esperança está na igreja, que é sal e luz. Sal e luz. Nesse segundo vídeo você viu um pouquinho da transição do que Deus fez em 8 anos. Eu não sabia 1/10, não conhecia, eu não experimentava 1/10 do que vocês vivem. O que Deus não pode fazer com vocês em 10 anos? E através de vocês em 10 anos? Vocês estão muito, mas muito mais na frente de onde eu estava. Marco Antônio, quando me conheceu em 2012, lembra. Quanta coisa Deus fez, quanta coisa Deus ensinou. Deus quer fazer. Ele está à procura de corações que estejam dispostos a cooperar. Jesus disse assim: orai, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, ceifeiros, trabalhadores. Os olhos do Senhor estão à procura daqueles não que frequentam o culto de domingo à noite ou de manhã. Os olhos do Senhor não estão à procura apenas daqueles que ofertam na casa do Senhor. O Senhor está dizendo: os meus olhos estão à procura dos trabalhadores. Você é a resposta. A resposta, uns podem achar que é o Bolsonaro, outros podem achar que é o Lula. Tem muitos achando e procurando respostas para um clamor. O que temos em comum não é a resposta, quando eu falo como nação brasileira. O que temos em comum é a procura. Democracia é isso. Uns acham que é um, outros acham que é o outro. Mas o anseio é o mesmo. Precisamos de algo. Só existem interpretações diferentes no que diz respeito à resposta. Mas a resposta verdadeira só a igreja tem. É o Evangelho. É Cristo. E se a igreja não salgar, onde vai estar a cura? Se a igreja não iluminar, quem mostra o caminho? Seja a resposta. Seja a resposta. Ontem falamos sobre o mover profético através das células. Depois à noite falamos de uma chave muito extraordinária, não é? E hoje pela manhã eu quero conversar com você sobre honra. O que tem a ver conferência profética com honra? Tem tudo a ver. O que nos une é a cultura da honra. Honra não se exige, honra se conquista. Eu tenho visto no Brasil uma igreja muito ferida e hoje eu vou tratar de um assunto que esse assunto é base para a manifestação da honra dentro da igreja. E também algumas pessoas falam, talvez você vai aguardar um tipo de palavra, mas ela vem numa contramão, talvez, do que muitas pessoas pensam. Mas eu creio que essa manhã também será manhã de cura.
Ontem à noite muita gente também foi tocada. A minha expectativa e oração é que nessa manhã também possamos experimentar um derramar do bálsamo de Deus, sarando muitas feridas, curando algo muito extraordinário que é importante, fundamental para as famílias e para a manifestação dessa honra que o Senhor quer e espera de nós. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por essa terceira e última oportunidade que tenho aqui nessa casa. Irmãos preciosos, queridos, obrigado por seus pastores, líderes, obrigado pelo Pai espiritual que o Senhor colocou nessa casa, pastor Márcio, pastora Anelisa, são os pais que o Senhor colocou aqui. Te agradeço pela vida deles. Obrigado, Senhor, por cada pastor aqui representado. Obrigado pela vida do Marco Antônio. Abençoamos a casa, a vida, o ministério dele, os demais pastores aqui também. Cada família, cada pessoa, cada irmão. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, o que produza crescimento, avanço, restauração, transformação. Então, livra-me de mim mesmo, Pai. E seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Importa que o Senhor Jesus cresça, que eu diminua. Oro com fé. Amém. Vamos lá? Quero já agradecer a hospitalidade. Daqui eu já retorno para Araçatuba. Devo chegar lá à noite já do aeroporto direto para a igreja, ver se eu prego pelo menos na última celebração lá. E agradeço o carinho, pastor Márcio, pastora Anelisa, a recepção e a receptividade de toda a igreja, né? É mó barato, gente. Ontem à tarde, a hora que eu fui pregar, era um tipo de olhar. Hoje já é outro, eu estou mais aliviado até, né? Não é assim, Marco Antônio? O pessoal que não conhece a gente fica desconfiado. Depois fala que mineiro é desconfiado. Todo mundo é, né? Mas eu agradeço a Deus pelo mover do Espírito dele em nosso meio e pelas oportunidades. E então, foi uma alegria. E eu tenho certeza que ouvirei notícias extraordinárias do que Deus vai fazer através das vidas de vocês aqui. Tá bom? Vai ecoar, não só em Araçatuba, mas em muitas partes do Brasil. Eu quero conversar com vocês sobre uma história. Me permita contar mais uma história. Contei uma ontem à noite, quero contar outra hoje pela manhã. Só abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículo 6, e essa é a base da nossa meditação nessa manhã. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Muito se fala sobre maldição, não é verdade? Tem até pastor sem noção que se mete a amaldiçoar os outros, né? Eu te amaldiçoo, seu some de Deus. É um bocó. Olha só o que a Bíblia fala. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com... Quem amaldiçoa? Não é o diabo não, gente? Não é o diabo? Quem amaldiçoa é Deus. É Deus quem amaldiçoa. Lembra quando entrou o pecado no mundo? Adão, a partir de agora, meu filho, você vai trabalhar? É isso? O trabalho é maldição? Não. O que antes vinha fácil, vem agora com dificuldade. A maldição foi o suor do rosto. A maldição foi que agora a terra produziria espinhos. Eu acho que foi ali que nasceu a desgraçada tiririca.
lá do jardim, meu irmão, que você tenta tirar, ela volta, tira, ela volta, tira, ela volta. Maldição, né? Até então você trabalhava, porque Deus sempre, meu irmão, trabalho é bênção, não é maldição. O Adão sempre trabalhou. E era bacana, só que agora a maldição é muita coisa que você vai fazer não vai dar certo. Suor do rosto. A mulher é amaldiçoada. Quando a Bíblia fala, multiplicarei grandemente a tua conceição, alguns estudiosos do hebraico falam que essa palavra, multiplicarei grandemente, alguns chegam a falar que provavelmente a mulher entrava no seu ciclo fértil a cada 2 anos. Já pensou, irmã? E hoje é todo mês, não é? Multiplicarei grandemente a tua capacidade de ter filho. Então, e além disso, vieram as cólicas. E além disso, veio a dor no parto. Acabou aí a maldição da mulher? Deus mexeu no seu DNA. Ele pegou o chip, tirou, reprogramou, deu um reset, reprogramou e colocou de volta. Ele diz assim: o teu desejo será para o teu marido. E ele te? É medo? O movimento feminista chegou com força aqui? Como é que é? Está na Bíblia, irmão. A gente está numa igreja, amém? Eu não estou dando palestra no ginásio, não estou fazendo stand-up. É igreja, isso? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Está na Bíblia, irmão. Eu acho isso absurdo, pastor. O problema é teu, se você acha. Estou nem aí para você. Quer que eu te prove? Vou te provar. Um dia a pastora Ana, minha esposa, minha lindona, ela é apaixonada por nhoque. E você, pastor? Eu não vejo graça naquele trem. A bolinha de massa que ferve e depois você põe o molho. Melhor uma carne, um churrasco, né? Mas ela gosta do nhoque. Amém. Uns gostam dos olhos, outros das remelas. Gosta, você gosta. Gosto não se discute. Mas eu como, não é que eu como, mas... E ela falou assim: amor, acordei com vontade de fazer nhoque. Comer nhoque. Amor, amém, ué, faz. Vou fazer. E ela gosta daquela que é de mandioca e tal, aquela coisa toda. Eu fui trabalhar sabendo que eu ia voltar e ia comer. Quando eu chego em casa, já estou preparado psicologicamente para comer nhoque. Sento à mesa, ela abre o forno e coloca em cima da mesa um bife à parmegiana. De filé. Que tem parmegiana, né, Marco Antônio? Daquele jeito, irmão. Sabe? Coisa linda. A hora que eu vi aquilo, eu cocei os olhos e falei assim: amor, que nhoque é esse? Para mim era bolinha, tá reto. Falei: amor, você não queria comer o nhoque? Falei: eu queria. Mas eu estava ali, a hora que eu fui começar a fazer, eu lembrei que você gosta tanto de parmegiana. E aí eu falei: eu bem que podia fazer um parmegiana para ele. Eu falei: amor, não acredito, amor. Verdade. Aí eu comecei, aí ela me via pegar aquele parmegiana, comer. E ela comeu o parmegiana. E eu pergunto para você, irmã, onde ela estaria mais satisfeita? Vendo o marido saboreando parmegiana que ela fez para mim, ou ela comendo um nhoque? Fale por você, irmã. Você que é casada, você que é mãe de filhos. Onde é que você se satisfaz? Servindo a família ou fazendo só a tua vontade? Deus mexeu no seu DNA. Não adianta. Quer ser feliz? Vai lá de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Mexeu. Por outro lado, tem homem que não avança, não vai para frente, porque só quer ganhar as coisas do jeito fácil. Você vai se lascar. Deus já mexeu, irmão. Ele já falou que é do suor do rosto. Não existe coisinha fácil. Porque agora eu vou fazer um negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar dinheiro desde que haja
Meu irmão, muito esforço. Tem tanta coisa que estão oferecendo por aí. Às vezes eu não aguento, Marco Antônio, começo a falar um monte de coisa que não é da minha conta. Eu acabo falando. Cuidado com esse tipo de gente que chega para você vendendo ilusão, que você vai ficar milionário. Olha, que você não vai precisar fazer nada e vai ganhar dinheiro. Meu irmão, está contra o que Deus mudou. É do suor do rosto. Tem gente que fica colocando o marketing multinível como se fosse a salvação. Pode ser, desde que haja esforço e trabalho. Aí o cara não quer fazer nada. Hoje estava vindo para cá falando, né? A gente tem uma geração, e vale a pena a gente falar. Pastores, por favor, falem isso. Nós estamos criando uma geração de homens bananas. Homens frouxos. Homens que não trabalham. Homens que com 30 anos de idade está em casa. Sabe, mamãe arrumando a cama. O abençoado, mas não arruma nem a cama. Não lava a louça. Que tipo de homem vai ser esse cabra quando casar? Eu, como pai de 2 filhos, me dá coceira, urticária. Mas a culpa não são deles, é nossa, de pais. A culpa é nossa. E eu já estou dentro da mensagem que eu estou querendo passar para vocês. Rapaz, tem que fazer, né, botar lixo para fora, varrer e tal, né? Ai, meu pai quer que eu estude. Você tem que estudar, mas tem que trabalhar também, ué. Ara só. Não é? Meu pai me ensinou a trabalhar cedo. Me tornei o líder que sou hoje, graças aos investimentos dos meus pais quando era novo. É nessa idade aí, ó, é assim, nessa idade. Tem que botar os pingos nos is, ensinar a arrumar a cama. Jogou o brinquedo, vai arrumar. Não, vai a mãe patona lá pegar os brinquedos. Ai, faz tudo. Com 40 anos você vai estar lá catando as cuecas dele espalhadas na casa. Para que ele quer sair? Para que ele quer sair de casa? Hã? Cada final de semana ele sai, namora uma, tal, e tem comida, tem tudo em casa. Vou te falar uma coisa, pai. Crie seus filhos para meter o pé nele para sair do ninho. Quer ser feliz, irmão? Hã? Sabe qual que é o problema? É que vocês estão tirando as coisas das ordens que Deus determinou. Eu estou criando minhas 2 filhas para arrancá-las do ninho quanto antes. Você é um desalmado, pastor. Desalmado é você. Eu quero que elas sejam felizes. E outra, depois de Jesus, o meu maior amor é minha esposa. E lá em casa elas conhecem a ordem muito bem. Quem que você mais gosta, amor? A mãe? Papai. Ai, não acredito. É o papai. Pai, depois de Jesus é a mamãe. Depois vem você e a Lelê, igual. O que acontece muitas vezes é a desestruturação da família. Quando um filho casa, a mãe cai em depressão, porque ela colocou toda a sua perspectiva nos filhos. Esqueceu, meu irmão, de que você é metade com o teu marido. Ou só acontece isso lá em São Paulo? Aqui em Curitiba, todo mundo, não tem esse problema. A coisa está saindo da ordem. Cuide dos seus filhos, abençoe seus filhos, mas sabendo que um dia eles vão e você vai curtir até os 100, 110 com aquele lindão ali. Vai estar um pouquinho mais barrigudo, meio careca, cabelo branco, mas é o que Deus te deu. Agora come essa jaca até o caroço. Né? Meu irmão, eu tenho um alvo, eu tenho um sonho. Eu falei, eu quero curtir a vida com essa mulher que Deus me deu até a velhice. Quero envelhecer com ela. Há momentos que eu falo assim, que tem pais que não fazem as coisas porque, sabe? Não dá para levar os filhos. Deixa os filhos com o vô, vai fazer uma viagem só você. Qual a última vez que você deu uma viagem só você e a patroa? Ai, porque teus filhos vão estar com a avó e com o vô, meu. Tem vezes que eu falo assim, eu vou sair com a tua mãe. Onde a gente vai? Eu falei que eu vou sair com a tua mãe. Vou levar ela num restaurante chique para nós comer. Trocar uns ler, uns olhar. Quando elas eram adolescentes, elas ficavam, mas hoje elas entenderam. E elas sonham a mesma coisa para o casamento delas hoje. Elas sabem do meu amor que eu tenho por elas.
daria minha vida por elas. Porque é do pai promover os filhos. Diga, o pai promove os filhos. A gente começa a fazer e criar um alicerce para a manifestação da honra. Deus, ele amaldiçoou também animais, a própria cobra. Tem gente que, eu acho a cobra tão bonita. Meu irmão, vai se converter, pelo amor. Aquela desgraça lá. O próprio Deus falou que ia colocar inimizade entre a gente e a tal da serpente. Vê uma cobra, meu irmão. Fala, que eu acho bonitinho. Sei lá, esquisito esse trem. Deus já botou uma inimizade entre a gente. É ou não é? Quem amaldiçoa? Quem amaldiçoa? Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira quem? E fira quem? A terra com maldição. Eu te pergunto, o que é que está acontecendo nessa terra? Será que essa maldição já não tem se manifestado? Qual que é a solução? Qual que é a solução? Coração ser convertido. Do pai para o filho, do filho para o pai. Aqui está a chave. Então vamos lá. Para que você entenda isso, eu quero compartilhar a história. Eu sou apaixonado pela história de Davi. Apaixonado. Eu me emociono todas as vezes quando eu prego sobre Davi. Há uma mensagem. Todo pastor tem a mensagem do coração, não é assim? A mensagem do meu coração é quando falo sobre avivamento e eu conto a história. Eu concluo falando de Davi. Mas a palavra de Deus é tão extraordinária que ela não está assim querendo nos apresentar o Davi perfeitão, o Davi que não erra, o Davi. Não, ela apresenta o homem Davi. O pastor Davi, o rei Davi, o adorador Davi, o assassino Davi, o adúltero Davi, o pai Davi. Entendeu? E nessa ocasião, eu vou apresentar um lado ruim de Davi para vocês. Mas o foco não é Davi, eu quero falar sobre Absalão. O Absalão também é conhecido como o filho que roubou o trono do pai. O espírito que se moveu em Absalão, que levou à divisão, rebeldia. Eu não estou aqui para fazer o advogado do Absalão, mas parecido com ontem à noite, eu quero que você enxergue uma nova perspectiva do que aconteceu. E a partir dessa nova visão, você permitir um tratar de Deus, uma cura de Deus, para que as mesmas coisas não aconteçam com você, na tua casa e na sua igreja. Estamos juntos? A história começa com Amnon. Amnon, ele era o meio-irmão do Absalão. Agora é importante você aprender algo, que boas intenções não são suficientes para evitar a maldição familiar. Se a nossa base de honra é família, é o que Deus determinou, boas intenções não são suficientes. Porque se eu perguntar para todo pai, toda mãe aqui, todo mundo, se eu chegar para você e falar assim, qual que é o teu sonho com teu filho? Está lá o nenenzinho, aqui, né? Ali, né, outro nenenzinho, ó o outro ali e tal. Já não é nenenzinho, você já é um meninão, você já é um, né? Mas se eu perguntar, quando nasceu, o que o pai falou? Falou, meu sonho é que ele seja um vagabundo, com aqueles cabelos cheios de bituca de cigarro. Que ele viva a vida livre. Esse é o sonho. É isso que você sonhou, irmão, para teu filho? Não, não. O que todo pai fala? Toda mãe fala, vai ser doutor. Vai ser doutor. O Davi não foi diferente. Naquela época você coloca um nome profético. Olha o nome, Davi teve uns 20 e tantos filhos. Olha só, alguns deles. Adonias, o que pertence ao Adonai. O Salomão, que significa pacífico. O próprio Absalão, ou Absalom, que significa pai da paz. O Absalão, pai da paz.
Boas intenções não são suficientes para você evitar a maldição familiar. Mesmo que Davi sonhasse e desejasse o melhor para os seus filhos, no entanto, ele não foi capaz de transformar aquelas boas intenções em investimento na existência dos filhos. Talvez porque Davi dissesse: eu estou ocupado demais, ô pastor Marcelo. Eu sou rei. Eu tenho uma nação para governar. Eu sou um cara ocupado. Eu tenho 3 empregos. Eu trabalho, eu sou representante. Eu trabalho demais. É o que você fala também? Que você não tem tempo? Talvez porque eu tenho um filho demais. Davi tinha lá os seus 20 e tantos. Não dá para ficar cuidando de cada um assim, não é? Será que seja você falando assim? Tenho 3, é muito filho, não dou conta. Talvez porque o meu trabalho, eu sou muito ausente, tenho que viajar muito, prego no Brasil, no mundo. Marco Antônio vive no mundo pregando. Não tenho tempo. Sou muito ausente. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. O Absalão tinha tudo isso daqui. Ele só não tinha um pai. O Absalão, ele não queria um rei, ele queria um pai. Ele não queria um homem poderoso, ele queria um pai. Ele não queria um general invencível em batalhas. Não, o Absalão, ele queria um pai. Um homem que iria não resolver os problemas do mundo, mas um homem que resolvesse os seus problemas. Teu primeiro ministério é a tua casa, varão. O teu primeiro ministério é o seu lar. O que o Absalão queria não era ser príncipe. O Absalão queria um pai. Queridos, e aqui eu começo a conversar com vocês sobre essa história, que ela é tão extraordinária. Vamos voltar para o Amnon? Vamos? O Amnon, ele, meio irmão do Absalão, os dois, né, filhos de Davi, mães diferentes. De repente o primo dele chega lá, ele está nos aposentos dele, falou: ô Amnon, o que você tem que você está amuado? Falou: rapaz, estou chonado, na linguagem dos jovens, a gente que é jovem, vocês entendem. Né? Você entende essa parada? Estou chonado. Mas está apaixonado por quem? Rapaz, aí que está o problema. Pela minha irmã. Que irmã? A Tamar. A Tamar era irmã do Absalão, por parte de pai, mas também por parte de mãe. Falei: bem, qual o problema? Falei: qual o problema? Você acha que o meu pai vai concordar com isso? Rapaz, fala o seguinte, fala que você está doente, fala para o teu pai mandar lá aqui, fazer uns negócios para você comer, aí você... Falei: vou fazer isso aí mesmo. Aí ele se fingiu de doente, conversa chega no ouvido de Davi. Davi falou: foi lá visitar, que está pegando aí, filho? Pai, não sei, acho que é chikungunya, sei lá, uma febre, sabe? Filho, eu estou indo ali para a tenda, vou orar, vou interceder por você. Falou: pai, eu fiquei sabendo que a Tamar tem umas receitas de bolo lá da avó dela. Manda ela aqui fazer um... Claro que eu mando, filho, porque eu acho que se eu comer, acho que eu vou ficar melhor. Falei: não, eu mando. Mas daqui a pouco quem é que chega lá? Tamar. A princesa Tamar. A princesa... Cadê as moças aqui? A princesa, ela tinha um sonho. A princesa, ela tinha um alvo, um objetivo. As princesas, elas eram dadas em casamento e elas normalmente iriam se casar com reis, outros príncipes. Eram acordos entre nações. Havia propósitos. Lembra do Saul? O corajoso que fizer tal coisa vai casar com uma das minhas filhas. Lembra? Davi mesmo se deu bem numa dessas.
As princesas, elas eram forjadas, elas sabiam que havia uma significância grande para a vida dela. Se você tentar analisar no seu contexto de hoje, você não vai entender. Mas na época, era o objetivo dela. Ela sabia que o casamento dela, a disposição dela, a entrega dela iria abençoar a nação. Haviam propósitos maiores. Então ela se preparava a vida toda para o casamento. Ela tinha uma veste especial. A princesa tinha uma roupa que ela se vestia, e aquela roupa dizia: eu sou pura, eu sou virgem e eu estou sendo preparada para um momento muito especial. Chega lá Tamar, com seus ingredientes, e começa ali a preparar. A nossa história está lá em 2 Samuel 13, 14, 15, 16. Eu estou parafraseando todos esses capítulos. E aí, o pai falou que você está doente. Eu falei: eu estou, irmã. Faz aí um negócio para mim. Aí, ela começa a preparar o bolo. Eu tenho comigo que na hora que ela quebrou os ovos na tigela, botou a farinha, o azeite, o leite, a hora que ela foi mexer, eu acho que aí ela deu uma abusada no remolejo. Nessa hora o Aminon não aguenta. Pega ela à força. E ele abusa da própria irmã. Violenta a irmã. A hora que ele termina, a Bíblia diz que ele sentiu aversão, asco, nojo. Porque é isso que a carne faz, né? Mas vamos deixar isso para um outro sermão, para um outro dia. E aí, quando ele termina, ele fala para ela: saia do meu quarto. Ela entra em desespero. Porque quando abusada, ela gritava: não faça isso, não faça isso. Fala com o nosso pai, ele oficializa. O pai, mas não faz isso. E aí, meu irmão, ele não ouviu. A Bíblia fala que não dando ouvidos, ele abusou da irmã. Quando ele a expulsa do quarto, ela gritou ainda mais: o que você está fazendo é pior do que você acabou de fazer. Meu irmão, ele chama os guardas e ela é escorraçada de dentro do quarto. Quando ela sai de dentro do quarto, a primeira coisa que ela faz, ela rasga as vestes. Essa atitude está demonstrando que ela está agora se sentindo suja, imunda. Mas ela não tem culpa, pastor. Eu sei que ela não tem culpa. Ela é vítima, mas é o sentimento de quem um dia foi abusado, abusada. Ela joga cinza sobre a cabeça. O mundo dela caiu. Eu não sirvo para mais nada. Que rei vai querer se casar? Que príncipe vai querer? Que o meu pai sequer vai poder me dar? Acabou. A minha perspectiva de futuro, a minha esperança, o que eu sonhava, acabou tudo isso. E talvez aqui eu esteja falando com algumas pessoas. Talvez o sentimento do teu coração seja o mesmo que brotou no coração daquela jovem. Sem futuro. Quem é que a vê daquele jeito? Diga Absalão. O Absalão a pega e diz o que aconteceu, e ela conta. O Absalão leva a irmã para a casa dele. E eu fico imaginando, a Bíblia não dá esses detalhes, mas eu fico imaginando o Absalão pegando a Tamar, dizendo: calma, irmã, vai ficar tudo bem. Como vai ficar tudo bem? Acabou, eu perdi a pureza, eu não tenho mais futuro. As pessoas, elas vão saber, a conversa já está correndo. Eu vou ser difamada, ninguém vai querer se casar comigo. E eu imagino o Absalão dizendo: não, irmã, o nosso pai é um homem de Deus, o nosso pai é um homem poderoso, é um homem justo, ele vai cuidar, vai dar tudo certo. Calma, vai ficar tudo bem. Eu fico ali, o Absalão, cuidando, amparando, e a conversa chega no ouvido de Davi. E quando Davi toma ciência através dos seus conselheiros do que havia acontecido, o que Davi faz? Nada. Uma semana passa e o Absalão: calma, Aminon, Tamar, calma, Tamar. O pai deve estar assim com os afazeres ali, mas ele vai tomar providência. É o nosso pai. Nada acontece.
Mas passa um mês. E no primeiro mês o Davi também não faz nada. Ele não conversa com Aminon, tampouco vai conversar com a Tamar. Passa um ano e o Davi não faz nada. Passam 2 anos e o Davi não faz nada. Repita comigo. A inoperância é um erro. Depois de 2 anos, o Absalão encontra Davi. E quando ele encontra Davi, queridos, ele diz assim: pai, eu vou fazer uma festa. E essa festa é a festa da tosquia. Era mais ou menos como o dia do pagamento, a gente vai para o shopping comprar roupa nova. E era comum se fazer uma festa e celebrar, tosquiar as ovelhas e tudo mais. Aí ele fala assim para o Davi: pai, deixa eu levar o Aminon comigo. Meu irmão, pensa, Davi não é bobo. Davi desconfia, fala: por que você quer levar só o Aminon? Não, pai. Aí o Davi fala: leve seus irmãos. O Absalão: fechou, pai, claro. Claro. Aí o Davi, porque ele a primeiro momento tinha chamado o Davi para ir junto, mas sabia que o pai não iria. Os irmãos vão à casa de Absalão, tinha festa preparada, mas também já havia tudo sido combinado. O Absalão chegou assim para os empregados dele: eu vou embebedar o Aminon, quando eu der o sinal, mata. Mata. É para tirar a vida desse desgraçado. Pois do jeito que foi combinado, aconteceu. A conversa chega, um mensageiro chega até Davi dizendo: o Absalão matou todos os seus filhos. O mensageiro era o WhatsApp da época. Chega lá, e meu irmão, igual no WhatsApp, a primeira notícia que corre sempre é exagerada. Davi se desespera, rasga as vestes. Mas aí depois, cada um, na hora que viu o irmão sendo assassinado, cada um foi pegando sua mula, seu jumento, vazaram. Quando Davi começa a ver os filhos chegando, não, só morreu o Aminon. O que o Davi faz? Você tem 3 chances. Nada. Diga comigo: a omissão é a porta de entrada da desgraça. Pais omissos, filhos omissos. A omissão é a porta de entrada da desgraça. O Absalão foge para a casa do avô materno, um rei ali que não era tão longe, chamado Talmai. Passa um ano, Davi não faz nada. Você está somando, irmão? Quantos anos desde o estupro? 3. 3 anos. Davi é rei. Davi é rei. O próprio Talmai era subjugado, tinha aliança. Era só dar ordem para os soldados: manda buscar o Absalão. Tem assunto para resolver. Matou o filho, irmão matando irmão. Irmão matando irmão. Passam 2 anos e Davi não faz nada. Passam 3 anos. E Davi não faz nada. Já são? Aí, meu irmão, tem uma frase do inferno que diz assim: tempo cura tudo, gente. Já ouviu isso? Dá tempo ao tempo, que tempo cura. Mentira! Tempo não cura porcaria nenhuma. Tempo só gera raiz de amargura. Tempo só piora. Palhaçada é essa que... Aí você vai criando uma família que não se conversa, que não se acerta, que não olham nos olhos. Isso repercute dentro da igreja. São pastores que não exercem a paternidade que Deus lhe confere, de exortar, de cuidar do rebanho, de olhar e falar: está errado o que você está fazendo. Não está certo isso. E as pessoas vão fazendo o que querem, do jeito que querem, porque o pastor tem mais medo do povo sair da igreja,
do que de fato formar discípulos de Jesus. São púlpitos, palcos, que difamam. Eu vou te falar, irmão, tem vezes que eu vou pregar em algumas igrejas, que eu estou sentado ali, aí as irmãs vêm para cantar aqui em cima com uma saia, aqui, que a gente que está lá embaixo fica constrangido de olhar para o altar, melhor ajoelhar e ficar olhando para a cadeira, para o assento. A igreja é aberta, entra quem quer, mas aqui em cima, meu irmão, é o Pai que define quais são as regras e como as coisas devem acontecer. Mas essa nova geração não quer ouvir instrução. Porque é a geração que fala assim, a maldade está nos olhos de quem vê. Ah, se lascar, meu irmão, nem a Bíblia lê. Quando Deus inaugura o sacerdócio lá, através de Moisés e os levitas, Deus fala assim para os sacerdotes, é para usar um pano por baixo, porque a hora que o sacerdote subir ali no local do sacrifício, que é um lugar alto, você vai ter que subir as escadarias. Então, a hora que você subir, o que vai aparecer? A saia. Então, não é para mostrar o que está por baixo da tua vestimenta. Então chama Deus de maldoso, são os olhos dele que está falando. Tens moral ou não? Mas é mais fácil falar que é o pastor que exige demais, que é o pastor que é retrógrado. É você que não entende o cuidado da paternidade, porque não se submete. A maldição já tomou conta. Precisa de cura, quebrantamento, arrependimento. A omissão toma conta. É teu pai que não te corrige, que não te ensina, e isso vai tomando conta de todas as esferas. Porque você, pai, pode não exercer tua paternidade, mas o professor está exercendo. E a maioria dos que estão nas universidades sabem qual é o tipo de paternidade marxista que está implementada em todas as universidades praticamente federais. A omissão é a porta de entrada da desgraça. É você quem define o que vai acontecer. Foi destino. Destino é você quem faz, sou eu quem faço. Você e eu somos frutos das nossas escolhas. Se você acha que tempo cura tudo, o Absalão manda chamar o Joabe, que era o general do Davi, e fala assim, eu tenho que falar com meu pai. Falou, Absalão, teu pai não quer ver você não, cara. Fala, eu preciso. Eu quero voltar. Falei, rapaz, ele quer voltar. O Joabe conversa com o rei diz assim, ele que pode vir, mas vai ficar longe. E eu não quero vê-lo. Ele pode volta, mas ele vai ficar de longe. E ele volta. Quando ele volta, o que o Davi faz? Você já sabe, né? Nada. Passa um ano. Está fazendo a conta? Já são? E o Davi não faz? Passa outro ano, já são? Meu irmão, quando dá o 7º ano, o Absalão manda chamar o Joabe fala, cara, eu não quero conversa com esse cara não. Ele manda incendiar a plantação de cevada do Joabe. O Joabe chega, você está louco? Você incendiou minha plantação. Eu já tinha te chamado, você não veio. Mas, meu irmão, por que eu estou fazendo alusão a esse detalhe? Para você entender o nível do desespero do Absalão. Mas o que o Absalão queria falar com Joabe? Ele disse o seguinte, fala para o meu pai me olhar nos olhos, ou então ele me mata. Olha o desespero de um filho. O Absalão manda o recado, Davi ouve de Joabe. Então Davi diz, manda o rapaz entrar. Chama ele. Eu fico imaginando o Absalão com aquele nó na garganta. Homem chora. Aquele nó na garganta, uma mistura de ódio, amargura, raiva, medo.
amor. Nesse tempo, quando morando ainda com o avô Talmai, nasce filhos. Absalão tem filhos. O Absalão se torna pai de uma menininha. Adivinha qual o nome que ele coloca na menininha? Tamar, o mesmo nome da irmã. Ai, que elogio bonito, elogio escambau, meu irmão. Ele é a amargura do coração. É como se ele dissesse: o teu avô não foi homem para cuidar da tua tia, mas eu não vou deixar nada acontecer com você. Mas, meu irmão, quando o teu coração está tomado, você não tem capacidade de cumprir as promessas que fez. Precisa de cura. Mas quem sabe é agora. Depois de 7 anos, ele então com nó na garganta se arruma, vai diante do rei. Ele tem muita coisa para falar. Ele sabe que vai ouvir muita coisa. Ele sabe que vai receber repreensão. Ele sabe que não vai ficar. Mas ele chegou a hora. E quando ele se apresenta diante do rei, o rei vai até ele. O rei dá um beijo. Ele volta e dispensa o filho. Não, peraí, Davi. Tem muita coisa para conversar. O Absalão estava preparado para ouvir: você é um assassino, você matou meu filho. Mas ele também tinha muita coisa para falar. Ele queria dizer: você desamparou minha irmã, você não cuidou, você não sabe o sofrimento. Mas como assim, Davi? Um beijo e resolveu? Talvez você, olhando para a história sendo contada agora, está dizendo: Davi, como você pôde? Mas você não faz a mesma coisa? Sabe das dificuldades dos filhos, sabe do que as filhas fizeram de errado, e aí você discute, briga e faz tanta coisa, mas no final do ano, para poder zerar o negócio, você dá um iPhone de presente e passa uma régua. Você é como Davi. Quando Absalão sai da presença do pai, um novo plano toma conta do coração, que é o espírito maligno que se apropriou dele. Ele primeiro dá uma passada no salão da Teresa, manda fazer um tratamento de babosa no cabelo. A Bíblia fala que Absalão era lindo. Não havia homem mais lindo. A Tamar era linda. A filha de Absalão, que nasceu, que também se chamou Tamar, a Bíblia fala que era linda. Acho que é a mãe deles que devia ser uma mulher muito bonita, né? O cabelo do Aminon, o cabelo do Absalão, quando ele cortava as pontas, pesava 1,6 kg. As pontas é exagero. Mas a Bíblia fala que quando o cabelo começava a pesar, incomodar, ele cortava um pedaço e pesava 1,6 kg. Você está dizendo isso, você vai entender. Ele vai no salão da Teresa, dá um trato, no visu, pega uma carruagem, um Camaro amarelo, e para lá na porta da entrada da cidade. As cidades eram fortificadas, amém? As cidades, irmãos, eram muradas. Não é igual aqui que cada um entra por um canto, não. A cidade só tinha uma entrada, né? As pessoas não têm permissão para entrar. Então era muito comum na porta da entrada haver mercado. Pessoas chegarem, né, e tal. Os anciãos ficavam ali à porta. Muita coisa se resolvia ali. O Absalão põe um Camaro amarelo dele na porta da entrada. Pega lá a cuia de chimarrão. Encosta, tem ali uns amigos, ali, e está só observando. Chegava o pessoal para poder se resolver as pendengas com o rei. E, meu irmão, às vezes o rei não consegue resolver, não consegue atender todo mundo. E o Absalão começou a soltar umas assim do tipo: ah, quem dera houvesse alguém fazer justiça na terra. Alguém que pudesse olhar para as mazelas. Tipo que você está ouvindo essa balela agora, que vai até o final de outubro, ali, começo de outubro. Essas coisas aí. O Absalão começou ali. Chegava alguém: ô fulano, Shalom, chega junto, toma aqui uma cuiada. Falou: não, seu príncipe. Que é isso? Me chama de príncipe, me chama de Absala. Aqui nós bora, toma aqui.
Ah, aqui estão, eu não consigo conversar com o rei. Pois é, não é só você não. Eu estou aqui porque eu me compadeço da necessidade do povo. Não é que eu estou falando mal do meu pai, mas se tivesse alguém, eu mesmo faria tão diferente, porque vocês é que são importantes. Meu irmão, ele foi semeando. Até que chegou uma hora que ele viu que estava na hora do golpe. Ele fala para o Davi, pai, eu vou para Hebrom para adorar. E sem saber de nada, o pai ainda lhe dá uma comitiva de soldados, mas já estava tudo combinado. Quando ele chega em Hebrom, o chofar foi tocado e começaram a declarar, Absalão é rei em Hebrom. E ali ele foi aclamado rei. Davi fica sabendo, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos acabar com tudo. Aí o Davi fala, não, um monte de irmão israelita vai morrer. Mas nada que não esteja ruim, que não possa. Tempo não melhora? Não. Mas ele já é rei. Mas quem disse que o Absalão queria ser rei? Quem disse que o Absalão queria poder? Por isso que eu estou contando a história toda. Ele não quer ser rei. O Absalão tinha uma necessidade de filho que não foi satisfeita pelo pai. O Absalão, ele monta a estratégia e ele avança contra Jerusalém. Davi, quando fica sabendo, ele fala, vamos sair. Mas você é o rei, vamos sair. É muita gente inocente que vai morrer. Davi sai com a sua comitiva, deixa uma concubina ali, uma espia que fica, aliás, algumas concubinas. Davi vai para o deserto, irmão. Ali o Davi é humilhado. Simei, que era da casa de Saul, começa a proferir maldições. Os soldados de Davi falam assim, vamos matar esse cão, arrancar a cabeça dele. Davi fala, é Deus, através da boca dele, mostrando os erros que eu cometi. É claro que o Simei estava tomado por ódio por conta que o Saul morreu, mas não foi Davi quem matou Saul. Mas Davi entende o recado. Davi fala assim, não é cortando o pescoço que a maldição cessa. É se quebrantando que talvez você vai do Senhor conseguir favor, graça e misericórdia. Tem muita gente tentando virar o jogo, brigando, combatendo, botando para fora. Davi já tinha entendido que é o quebrantamento que muda. Não foi plano de Deus colocar Absalão, então o próprio Deus vai restituir o trono de Davi. Chega o momento da batalha, e a batalha é travada numa floresta. Quando os soldados de Davi, os valentes de Davi, se posicionam, o exército de Israel, junto com Absalão, eles fogem de Jerusalém, adentram na floresta. O Absalão está fugindo num jumento. E meu irmão, você já assistiu aqueles filmes medievais? Tipo Coração Valente? Você consegue imaginar o Absalão sentado no seu jumento, o jumento correndo, o cabelo dele esvoaçando? Consegue imaginar? Passa daqui, passa por lá, tal. Não sei se você sabe, irmão, mas o jumento, o bicho, ele tem uma capacidade. O cavalo não faz isso, mas o jumento, ele agacha. Ele passa por baixo da cerca. Sabia disso? Não? Jumento, A Bíblia fala que no meio disso daí tinha uma galhada. O jumento olhou a galhada, em vez de ele brecar, porque o cavalo breca. O jumento, passou por baixo. Quem que ficou pendurado? O Absalão. Por isso que eu estava falando, fiz alusão ao cabelo dele. Porque aquele cabelão todo ficou preso na galhada. E ele não conseguia sair.
E ele está lá pendurado, desgraça de cabelo, nem uma faca para cortar, está lá pendurado. Um soldado vê ele lá pendurado. Corre e chega para o Joabe. Falou: Absalão está preso pelos cabelos, pendurado. Mas o Davi tinha dito: não façam nada com Absalão. Meu irmão, o Joabe falou: essa palhaçada já foi longe demais. Quando chega, viu ele pendurado, pegou a lança e traspassou o coração dele, matou. Morreu ali, pendurado pelos cabelos. Que miséria pouca, desgraça pouca é bobagem. Morreram 20.000 homens nessa batalha. Não estou chorando por causa eu fico emocionado, irmão. Não é por conta dos soldados que morreu muito mais que isso já, é muita. Mas o que mexe comigo é saber que a omissão minha e sua como pai vai gerar tanta morte, tanta desgraça. Quantos sonhos não morrem porque você tem sido omisso, pai? A história seria outra completamente. Se naquele dia, 7 anos antes, ele tivesse chamado primeiro a Tamar, colocado ela no colo, olhado nos olhos dela e tivesse dito: vai ficar tudo bem. Papai vai cuidar de você. Vai ficar tudo bem. Calma. Tivesse corrigido, disciplinado o Aminon, nada disso teria acontecido. Quando Davi sabe que Absalão morreu, o que ele faz? Ele grita: Absalão, meu filho Absalão. O Joabe fica revoltado. O Joabe fala: você está louco? Os soldados vão te ouvir, não estão entendendo nada, eles estão dando a vida por você. Muitos dos teus valentes morreram por causa desse desgraçado, você está agora chorando. Davi, agora não é hora de chorar mais. Agora já passou, Davi. Não tem mais o que fazer. A hora de você gritar Absalão foi há 7 anos atrás. Você teve 7 anos, Davi, não agora. Como pastor, faz parte do meu ministério auxiliar e confortar aqueles que perdem seus queridos. Eu já fiz velórios de recém-nascidos, já fiz velórios de bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. Eu já fiz todo tipo de velório que você possa imaginar, todos. Eu já vi muita coisa. Eu já vi pais se desesperando no caixão. Uma coisa eu posso te afirmar: chorar é normal, é comum, mas desespero no caixão, os que eu vi, eu vou falar da minha experiência, conhecendo a história, somente daqueles que eram omissos. Me lembro de 2 aqui, 2 pais, dando socos no peito do filho no caixão. E chorava e gritava: pais omissos. Acabou o tempo, não tem mais tempo, passou. Não se recupera o tempo que passou, a palavra que foi dita e a flecha que foi lançada. Acabou. Acabou, Davi. E assim termina o drama do Absalão. Eu acho que você nunca mais vai olhar para a história dele da mesma forma. Como eu disse, não tem como defender, mas você consegue compreender o porquê agora. Essa mensagem me leva a refletir quem eu sou como pai. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, eu estou aqui para dizer para você que é um desafio. Tantas coisas que eu passei quando adolescente,
que eu disse: eu não quero fazer as mesmas coisas com as minhas filhas ou os meus filhos. E quantas vezes eu já me peguei fazendo as mesmas coisas que os meus pais fizeram. Tantas coisas que eu teria feito diferente. Mas hoje é o tempo, a hora é agora. Davi teve 7 anos. Talvez você já esteja com 20, 30, eu não sei. É Deus te dando oportunidade de fazer diferente. A maldição precisa parar. Quais as lições que a gente pode aprender? O que eu aprendo com esse drama é que você não pode transferir responsabilidades intransferíveis. Como assim, pastor? Era a responsabilidade do Davi confortar a Tamar, ele transferiu para Absalão. Era a responsabilidade dele cuidar do Aminon, ele transferiu para os irmãos, quando os enviou para a festa, dizendo: vai estar guardado. Ele transfere a responsabilidade para o sogro, quando permite que por 3 anos o Absalão ficasse depois de ter matado o próprio irmão. Ele transfere responsabilidades para o general dele, para aconselhar o filho, quando era ele quem precisava exortar, falar e ensinar. Uma das grandes desgraças em nossos dias é que transferimos responsabilidades que Deus disse são intransferíveis. Teu filho quem disciplina é você. Não é a escola que educa, a escola ensina. É você quem educa, não é o pastor quem educa os seus filhos. É você quem tem que dar educação para os filhos. Eu conheço o pai quando eu observo a criança. Eu sei mais dos pais olhando para o filho do que olhando para os pais. Às vezes a única coisa que a tua filha quer ouvir de você, pai, é um não. Eu não sei onde foi que vocês e nós erramos quando ouvimos os psicólogos dessa geração. E eu não estou falando contra a psicologia, minha filha faz psicologia. Mas eu estou falando contra a onda de engano que vem sendo levantada, que falar não é prejudicial. Escute, um psicólogo de respeito, sério, ele vai te ensinar que os teus filhos precisam ouvir não. Quando a tua filha põe aquela roupa curta, aquele decote, ela está esperando de você um não. Ela pode da boca para fora dizer o seguinte: você não entende, você é retrógrado, e você não sei o quê. Por dentro ela está assim: meu pai me ama, ele cuida de mim. Quando o teu filho fala: pai, eu vou chegar, que hora que você vai voltar? Você não tem hora não. É isso aí, filhão, que agora é moderno, volta a hora que você quiser. Se você acha que o teu filho está achando você ao máximo, você é tolinho, pai. Porque o teu filho quer ouvir, ele quer ouvir que ele tem horário para voltar para casa. Porque na tua casa quem manda é você, pai. Tem regra. Você vai voltar meia-noite. Mas se for para sair meia-noite, então nem saio. Bacana, filhão, vamos fazer uma pipoca, vamos ficar aqui comigo. Ele vai ficar bicudo, vai ficar emburrado. Mas dentro dele, ele vai aprender: meu pai cuida de mim. Ele me ama. Você não confia em mim, pai? Eu até estou aprendendo a confiar em você. Confiança se constrói. Mas eu tenho certeza que eu não confio lá fora no mundo. Nos ladrões, nos traficantes. Neles eu não confio. E depois desse horário não tem nada que preste. Vai ficar comigo. Para onde você vai? Pai, estou saindo. Para onde você vai? Eu vou com os amigos. Quem são seus amigos? Ah, pai, não sei. Se você não sabe, então você não sai. Eu quero saber quem são seus amigos. Para onde você vai?
onde você vai estar e que horas você vai voltar. Nossos filhos, pelo amor de Deus, eles precisam de limites. Nossos filhos têm acesso ao mundo hoje na mão, no celular. Você o ama o suficiente para fazer como eu fiz com a minha filha adolescente de 15 anos. Para falar, teu celular não entra no seu quarto. Eu tenho uma filha que já é moça, ela vai fazer 20 anos. Eu fiz a mesma coisa com ela. Mas chega uma certa hora que eu tenho que confiar. Eu estou treinando uma mulher para ser independente e ser responsável. Eu não vou tratar a minha filha de 20 como eu trato a minha de 15. A minha filha de 15, de 20, eu já reforço o que eu ensinei. Mas a de 15, eu falei, teu celular, quando você for dormir, fica em cima da mesa da copa. Se eu enxergar teu celular dentro do seu quarto, você vai perder teu celular. 1 mês, depois reincidência 2, depois reincidência 3. Porque eu sou retrógrado? Porque eu a amo. Porque vai chegar uma hora que eu não vou poder mais assistir e vigiar. Ela vai ter que andar por conta própria. Mas só vai acontecer se ela aprender. E alguns adolescentes me ouvindo aqui começam a ficar com raiva de mim. Mas essa raiva vai se transformar em amor quando você entender no futuro de que essas são instruções que os pais jamais deveriam perder. Os nossos filhos perderam os limites porque a omissão é a porta de entrada da desgraça. Sim, a tua filha quer ouvir de você que não pode. Sim, a tua filha lá no fundo ela quer ouvir que está curto demais. É isso que ela quer ouvir. Eu tenho ensinado as minhas filhas a chamarem a atenção por sua feminilidade, por sua doçura, por sua inteligência, pelo seu carisma, não com o corpo. Eu ensino isso na igreja. E alguns anos atrás eu me lembro de uma jovem linda, linda, pensa numa Tamar. Linda, irmãos. Linda. Mas era muito extravagante na roupa que usava. E o que eu estou falando para vocês, eu ensino os pais. E aquela mãe chega para a filha porque ela ouvia uma coisa na igreja, em casa a mãe falava, o que é bonito tem que ser mostrado. Saíram da igreja. Não preciso nem te falar o que aconteceu com essa jovem. A própria mãe está usando uma linguagem errada e ensinando. Você está dizendo que o que é bonito é para ser mostrado? Pois eu ensino para as minhas filhas que o que elas têm está guardado e reservado para o marido delas. Ninguém mais precisa ver. E o que você precisa transparecer é quem você é, a tua relevância. Porque você é diferença e resposta. Mas temos pais falando que o que é bonito tem que ser mostrado. O que eu mais aprendo com o drama de Absalão é que nós precisamos confrontar os nossos filhos com a verdade. Tem muitos pais que não olham nos olhos dos filhos, mentem para os filhos, enganam os filhos. Sabe por que você chega para o teu filho e diz, se você não parar, você vai apanhar. Ele ri de você, grita, esperneia. Sabe por quê? Porque você não fala a verdade. Porque você fala que vai disciplinar, mas não disciplina não. Então por que é que ele vai obedecer? Vou te denunciar, pastor. Onde já se viu disciplinar a criança. Isso, não precisa disciplinar não. Deixa que a polícia faça isso depois, amanhã. Tá?
Porque o teu filho crescendo desse jeito, se achando o reizinho do universo, ele vai ser uma criança estragada, sem amigos. Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Eu não gosto. Eu escolho os amigos que eu tenho. Ficar sentado com gente que arrogante, que eu sou bom, eu sei, só ele é o dono da verdade. Eu lá quero ficar com gente assim, eu quero distância. Você tem que confrontar o teu filho com a verdade. Declarar palavras extraordinárias, proféticas, que ele vai ser um grande homem, uma grande mulher. Mas quando precisar disciplinar, discipline. Quantas vezes eu disciplinei minhas filhas e fui para o meu quarto chorar? Quantas vezes? Aí você não disciplina seu filho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai querer fazer isso quando é adolescente. Aí, meu irmão, já era. Filho se disciplina com varinha até 6, 7 anos, 8 no máximo. Quando chega no 9, é reforço, uma vez por ano, olha lá. Depois disso, já está, meu irmão, o HD já está ali, o sistema implantado. Depois é só reforço, é só aqui, ó. É tirar um celular, é proibir aqui e tal. Mas os pais não têm tempo para confrontar com a verdade. Eu me lembro perfeitamente o dia em que meu pai me dando um sermão e eu pensando comigo mesmo, eu preferiria ter apanhado, porque as palavras foram fortes. Mas eram conversas de 1 hora, 2 horas, e ele falando, falando. E essas confrontações com a verdade que meu pai fazia, que também me ajudou a tornar o homem que sou hoje. Que tipo de filho você quer gerar? O que mais eu aprendo? Que além de você não transferir responsabilidades, o filho é teu, não é a avó que tem que disciplinar, nem o pastor, é você. Que tem que ser com a verdade. Uma outra lição que eu aprendo é que tem que ser olhando nos olhos. Não é mandando recado no WhatsApp, não é mandando áudio, é sentando e olhando nos olhos. Falando. Eu quero encerrar contando a experiência do Jacaré. Jacaré, meu irmão muito querido, amado, uma ovelha preciosa, um negão de 1,96 m. Ele chegou na igreja, 30 e poucos anos, fomos para um acampamento só de homens. E nesse acampamento de homens eu concentro muito nessa questão familiar. Quando termina, estávamos num rancho à beira do Rio Paraná. De longe eu vejo o Jacaré. Ele tem um sorriso muito bonito. Embaixo dos eucaliptos com o celular, gesticulando. Aí ele chega para mim, emocionado. O que aconteceu, filho? Estava falando com a minha mãe, pastor. E aí? Vixe, deu uma confusão. Conta para mim o que aconteceu. Ele saiu do culto. E logo a hora que terminou um culto como esse, Deus falou com ele: você tem que falar para tua mãe que você a ama. Ele pegou o celular e falou: mãe, meu filho, como é que você está? Estou bem, mãe. Estou só te ligando para dizer que eu amo a senhora. Filho, a mãe ama você também. Fala para a mãe o que está acontecendo. Você está preso? Ele falou: não, mãe, eu não estou preso, não. Eu estou aqui num acampamento com os crentes e sim, Deus falou comigo, eu queria dizer para a senhora que eu amo a senhora. Filho, a mãe já falou que também te ama. Fala para a mãe, onde que você está preso? Eu vou mandar teu irmão aí para ver o que aconteceu. O Jacaré é um homem trabalhador, um homem, sabe? Pensa, não sei de onde ela tirou isso. Mãe, pelo amor de Deus, eu não estou preso, mãe, eu estou aqui. Não, tá bom, filho, tá bom, você está dizendo, a mãe acredita. Mãe, tá bom, Deus desligou, liga o irmão mais velho. Você é louco, você quer matar a mãe?
onde que você está preso, que eu vou aí ver o que está acontecendo. Falou, pelo amor de Deus. Aí ele explicou. Aí o irmão entendeu. E aí o Jacaré falando comigo. Eu falei, mas Jacaré, por que ela pensou isso? É porque em mais de 33 anos de vida, pastor, eu nunca tinha falado que amava ela. Eu estou falando com pessoas aqui que são pais, mas que têm problemas de paternidade que não foi resolvida ainda com o seu pai. Eu estou falando com mulheres aqui que não conseguem entender o princípio da honra e da paternidade, que estão sofrendo hoje com relação aos seus filhos, mas não é porque os seus filhos são difíceis, é porque você mesma não resolveu arestas da tua paternidade lá atrás. Às vezes a única coisa que você precisa fazer é entender e liberar perdão. Talvez o teu pai já não esteja mais aqui, já tenha falecido. Mas você tem um pai espiritual, um pastor. Pode se abrir, chegar para ele e falar, eu só preciso liberar perdão para o meu pai. Escute. Do pouco que eu falei, talvez você fale, nossa pastor, você teve um pai tão extraordinário. Não. Eu tive muitos traumas. Muitos. Apanhei tantas vezes sem merecer. Mas maturidade é você olhar nos olhos, confrontar com a verdade e saber que não existe pai perfeito. De você olhar e falar, eu vou fazer diferente, mas pai, eu declaro o meu amor pelo Senhor. Teu pai pode ser um alcoólatra, um viciado, um ausente, ele pode ter abandonado você. Uma das coisas que Deus tem me ensinado é exercer a empatia, me colocar no lugar dos outros. Por quê? Ninguém fere de graça. Pessoas feridas ferem. E se você hoje não se permitir ser curado, você vai continuar ferindo seus filhos. Que tem a ver isso com honra, pastor? Ninguém que entenda perfeitamente o que é paternidade consegue honrar alguém. Quem não tem paternidade bem resolvido dentro de si, é egoísta, vai tentar usurpar o poder dos outros como fez Absalão. Precisamos ser uma igreja de pais e filhos, não de irmãos. Então, se eu tirou isso, pastor? Se você olhar com carinho o Novo Testamento, você vai entender que o ambiente da igreja era um ambiente de paternidade. Paulo chamava meu filho Timóteo. Por quê? Pais promovem os filhos. Filhos honram os pais. Irmãos brigam. Irmãos disputam poder, atenção. Ah, pastor, na minha casa não é assim. Meus filhos são extraordinários. Se você falar para mim que os teus filhos nunca tiveram uma rusga entre eles, um dos dois deve ser meio pancado. A gente precisa levá-los para algum médico, um psicólogo. Ele deve ter autismo, alguma coisa assim. É sério. Filhos normais brigam, discutem. Aí o pai vem e conserta. Quantas vezes eu tive que chegar para as minhas filhas, que palhaçada é essa? Que eu estou vendo toda hora essa... Ou resolve agora, ou vocês vão ficar 1 hora abraçadas de rosto colado uma com a outra. Resolveu. Eu disse um dia, se o fluir natural das coisas acontecerem, eu não vou mais estar aqui nem sua mãe. Vocês terão uma a outra. Vocês têm que aprender que não estão aqui competindo, são amigas.
Ai, pastor, eu queria tanto que os meus filhos fossem assim. Pois é tarefa sua de pai fazer isso. Na igreja é nossa tarefa de pai fazer isso. Gerar esse ambiente dentro da igreja. Talvez você esteja ouvindo do Espírito Santo agora, que precisa ligar para alguém no final desse culto e falar: eu te amo. Qual foi a última vez que você ligou para o seu pai? Qual a última vez que você ligou para sua mãe? Ah, foi agora no Dia dos Pais que passou. Você entendeu o que eu quis dizer? Tem gente que tudo que faz é influenciado, que quer provar alguma coisa para o pai. Porque cresceu ouvindo do pai que você não é nada, que você não sabe nada. Libera perdão. Ele falou do que não sabia. Ele só replicou o que o pai dele falava para ele também. Mas hoje você está ouvindo algo diferente. A maldição pode ser quebrada hoje. Porque se você não mudar, a maldição continua com seus filhos. Sim, a maldição é quebrada na cruz. Mas Malaquias 4,6 fala de atitude. Ou seu coração se converte e a do seu filho, ou isso acontece, ou a maldição continua. Tem muita gente vivendo uma vida cristã na omissão. Tudo Jesus fez, o que ele fez está feito e está garantido. Mas existe o que você e eu precisamos fazer. Quando isso flui, você vai ver a honra se estabelecendo na igreja. A honra sobre o pastor, a pastora, e não só sobre eles. A cultura da honra precisa ser exercida em todos os níveis. Coloque-se em pé, eu vou te contar a última história. Eu me lembro que eu era junior, eu devia ter a idade dele, assim, E eu estava na IBD. E quando minha mãe foi buscar na classe, era a esposa do pastor, que naquela época, normalmente a esposa do pastor cuidava do departamento infantil. E a irmã Marília, ela disse para minha mãe que que eu faltei com educação, eu respondi, ou eu baguncei, alguma coisa eu tinha feito. Que ela tinha falado alguma coisa e eu não me lembro o que eu fiz, de verdade não me lembro, mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, não teve almoço, nada primeiro. A primeira coisa que aconteceu foi confrontação. Meus pais nunca foram omissos. E eu me lembro da minha mãe me corrigindo, me disciplinando e falando sobre a importância de se respeitar as pessoas. Se respeitar o próximo, as autoridades. A esposa, a irmã que estava dando aula, que por coincidência era a esposa do pastor, mas era a professora. Eu me lembro que aquela ocasião terminou com ela ligando. Irmã Marília, o Marcelo tem algo que quer falar para a senhora. E eu com o telefone na mão dizendo: por favor, me perdoe pela forma como eu procedi. Meu Deus, eu me lembro disso com tanto amor. Como eu agradeço a minha mãe pelo que ela fez. Eu me lembro, meu pai e eu, dezembro, comércio aberto, e nós estávamos descendo a rua do comércio, as ruas interditadas, as pessoas andando nas ruas. Era por volta de 20, 22 de dezembro, já era à noite. As ruas tomadas, muita gente. E havia uma mendiga sentada na calçada, encostada na parede, com as pernas esticadas. Ela está sentada,
só sentada, não está pedindo nada, uma mendiga sentada, com as pernas esticadas, e nós descendo pela calçada. E eu, criança, eu andando, eu passei por cima dela, passei e continuei. Quando meu pai viu isso, falou: o que você fez? Falou que eu não fiz nada. Meu pai parou no meio da rua. É um ser humano. Como é que você trata com desrespeito, com falta de respeito com alguém assim? Eu poderia falar: mas ela está sentada, ela está obstruindo a passagem. Eu poderia falar qualquer coisa. Mas eu vi nos olhos do meu pai uma ira santa. E aquele rosto dizendo: você nunca mais na sua vida faça isso. É um ser humano. Merece respeito. Eu devia ter 6, 7 anos. Hoje eu tenho 40. Me lembro como se fosse ontem. Princípios que você passa hoje vai delinear o caráter do seu filho amanhã. Essa é a cultura da honra que precisa ser gerada e inserida na igreja. Mas você tem que permitir cura no seu coração. Uau! Eu tenho um avião para pegar. Mas eu não posso ir embora sem orar. Eu só posso te dar um último conselho. O que o Espírito mandou você fazer hoje, faça hoje. Talvez agora à tarde, depois do almoço, seja o momento de você chamar os seus filhos e fazer uma reunião familiar. E um bom conselho de você fazer, pai, é olhar nos olhos dos filhos e pedir perdão. Me perdoe. Me perdoe porque eu deveria fazer diferente, mas vai mudar. Eu fiz isso, minha filha tinha 12 anos, a Karen. Minha esposa disse: você está perdendo o coração dela. Eu chamei minha filha e disse: filha, me perdoe. Você é minha primeira filha, eu sei que eu já errei tanto com você. Mas eu vou procurar e me esforçar a errar menos. Mas quando eu errar de novo, me ajuda, que eu quero ser cada dia um pai melhor. Se eu fizer isso, eu perco a autoridade. Não, pai, não. Entenda-me. Você vai ganhar a autoridade. A Bíblia não manda você ser perfeito. A Bíblia manda você obedecer. Peça perdão. Filho, peça perdão para o pai. Adolescentes, não mintam para os pais. Por que estamos vendo tantos jovens sendo ceifados? É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, e vocês vão perceber, pastor, a cultura da honra se manifestando de uma forma tão poderosa. É profético. Eu quero orar por você. Espírito Santo, te agradeço por tudo que recebemos do Senhor aqui. Aplique, Senhor, as verdades e aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor o faça. Mas aquilo, Senhor, que foi determinado já nos corações e que eles ouviram do Senhor que precisam fazer, Senhor, que essa semente não seja furtada por Satanás. Eu quero declarar que essa semente vai germinar e frutificar de forma exponencial. Haja restauração e cura sobre os relacionamentos familiares. Pais, mães, aqueles que já são pais, mas que têm questões não resolvidas com os seus pais. Haja cura agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar um novo tempo sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, nós clamamos para que os nossos corações se convertam aos filhos e dos nossos filhos se convertam aos nossos. Gere unidade nas famílias.
E eu oro para que a maldição cesse. Tu és um Deus de misericórdia. E elas se renovam todos os dias sobre nós, e a causa de não sermos consumidos. Faz na minha vida, me ajude a ser um pai melhor. Me ajude todos os dias a ser um marido melhor. Prepara as minhas filhas para viverem o melhor. Sejam mulheres fortes, submissas aos seus maridos, mas que sejam líderes que vão influenciar a nossa nação e a nossa geração. Os nossos filhos espirituais de igual forma. E essa é a palavra que eu libero sobre esta igreja, as igrejas aqui representadas, sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, diga amém e aplauda o Senhor.